Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a orar nesse momento para o Senhor falar com você, para o Senhor falar comigo, para o Senhor se mover nesse lugar. Que você abra o seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui para te adorar, para ter comunhão com os irmãos, mas também para aprender um pouquinho mais do Senhor, para ouvir sua voz, para deixar o Senhor falar comigo, para o Senhor me corrigir, me exortar. Eu estou aqui, Senhor, para me achegar no teu trono, Deus, e sentar aos seus pés, Senhor, como a Maria fez, e esquecer tudo o que eu tenho que fazer e ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Eu estou me dispondo aqui para ser um instrumento do Senhor na vida dos meus irmãos, na igreja, Pai, para o crescimento, Deus, do teu poder nessa cidade, para o crescimento da tua unção nessa cidade. Deus, que essa igreja, Senhor, venha transpor essas portas, que essa igreja venha alcançar esse bairro, que essa igreja venha alcançar, Senhor, essa cidade, em nome de Jesus, para que a honra e a glória e o poder sejam teus. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus toda distração, toda manifestação demoníaca nesse lugar, em nome de Jesus, que somente o teu Espírito venha se mover no nosso meio. Deus, que somente o teu Espírito venha falar no nosso coração, que somente o teu Espírito venha falar aos nossos ouvidos. Nós repreendemos, Senhor, toda seta inflamada. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda palavra distorcida. Em nome de Jesus, que o Senhor venha se mover aqui, Pai, através de mim, através de tudo que aconteceu nesse culto hoje. Deus, que o Senhor venha virar, Pai, uma chave na nossa cabeça. Que o Senhor venha virar uma chave na nossa mente, no nosso coração. E que a gente nunca mais seja crente como nós somos até hoje. Que nós sejamos diferentes. Que nós sejamos cheios de poder. Que nós sejamos cheios de unção. Não só palavras vazias, mas atitudes, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa vida venha ser uma pregação do Evangelho. Nessa cidade, no nosso trabalho, na nossa família. Que no meio de nós haja sinais, prodígios, maravilhas. Porque o Senhor disse que faríamos obras maiores do que o que o Senhor fez. E nós tomamos posse, Pai, porque foi o Senhor que falou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, versículo 22. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, através de uma parábola que o próprio Jesus contou. Uma parábola que a gente escuta tantas vezes. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo para trazer para nós essa noite. Porque a palavra do Senhor é viva. Você lê um versículo hoje, Deus te fala uma coisa, e amanhã você lê, Ele te fala outra. Porque Ele é assim, Deus renova as coisas. Essa Bíblia, escrita há tantos anos, ainda fala conosco. Ainda cura, ainda transforma, ainda corta, como uma espada de dois gumes. Que você leia comigo essa mensagem, Mateus 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles fazendo pouco caso, não foram. Foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva
Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que passagem forte, né? Pode se sentar, irmãos. Gente, eu não tenho muito costume assim. Eu prego, mas assim, eu não sei terminar um culto. Não, manda ficar em pé, manda ficar sentado. Mas os irmãos ficam assim na liberdade, tá? Se a gente parar para pensar e ler, se a gente tivesse lido um pouquinho antes do versículo 1 do capítulo 22, se a gente tivesse ido para o finalzinho do 21, a gente ia ver que Jesus estava acabando de contar uma outra parábola. Que o rei fez um campo, cercou com muro, colocou uns servos para trabalhar, e na hora de pegar os frutos, ele mandou um servo, eles mataram o servo. Uai, que isso? Mandar outro servo, eles mataram outro servo. Aí o rei falou assim, ó, não, meu filho eles não vão matar, vou mandar meu filho. Mandou o filho e eles mataram o filho. E Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a essa história. Então, um pouquinho antes dessa parábola que a gente contou, Jesus estava contando essa história. Não dá a entender que é uma história, uma história real que Jesus está contando? Porque é justamente isso que aconteceu. Deus fez o país de Israel, o povo de Israel, na hora de colher os frutos, ele enviou o filho e eles mataram o filho. Mataram Jesus. E aí ele começa a história de novo. E o reino dos céus é semelhante ao rei. E conta essa história que nós lemos agora. Mas o filho reapareceu, olha só. Reapareceu para as bodas, para o casamento. Não é isso que vai acontecer, irmãos? Jesus morreu e quando ele voltar, vai ser para as bodas. Então Jesus, ele era muito didático em ensinar por parábolas. É como se eu estivesse ensinando, como se Jesus estivesse ensinando para as criancinhas, ele precisa dar exemplos palpáveis para entender o que está acontecendo. Então, quando Jesus fez esse panorama da história, mais para frente vai dizer que os fariseus entenderam que ele estava falando a respeito dele. Então a Bíblia, ela é toda educativa. Se a gente ler com carinho e atenção, a gente vai começar a ligar os pontos e ver que a Bíblia toda é como se fosse um livro só. É assim, de Gênesis a Apocalipse, ela é tudo a respeito da mesma coisa. A respeito do Filho de Deus. A respeito da queda do homem, a respeito de como o homem pode ser mau. E é mau, longe de Deus. Mas ele enviou seu filho. E aí, a gente vai estudar mais a fundo essa parábola, mas eu não podia deixar de ver que coisa linda Jesus fez em contar a primeira parábola, ele morrendo e depois ele aparecendo como sendo o noivo. O noivo. É muito poderoso, irmãos. Eu não me aguento. Eu não me aguento, porque eu fico emocionada. Quando eu começo a entender que Jesus, ele fez de tudo para a gente entender a mensagem. Quando a gente começa a leitura da Bíblia, parece que a gente não vai entender nada. Porque está muito distante do tempo.
está muito distante da cultura do povo. A gente aqui, ocidental, está muito longe de nós. A gente não consegue entender muito bem. A gente tem que ficar pesquisando muito para compreender. Mas Jesus fez de tudo para a gente compreender qual é a vontade de Deus. Só uma curiosidade dessa parábola. Eu estava assistindo aquele arqueólogo Rodrigo Silva. Ele é adventista, mas como arqueólogo o homem é uma bênção. E ele traz muita coisa concreta da Bíblia para a gente. Ele mostra muito assim, você pode pegar na Bíblia. É como se fosse a Bíblia em 3D. E ele estava falando que na cultura do Oriente Médio, se você convida uma turma, um número de pessoas para um banquete e a pessoa confirma que vai, chega na hora ela não vai, é um absurdo. Não é igual a gente fala assim, eu vou na sua festinha. Não, menina, eu passei um mal, não deu para ir. Nossa, meu marido não chegou a tempo. Você tá bom, você faltou na festa da pessoa. Mas lá é terrível. E ele estava conversando com um beduíno lá e ele perguntou assim, você me convidou para comer na sua casa? Eu falei que vou, e se agora eu falar que eu não vou? O homem arregalou um olhão desse tamanho e falou, você não vai? Ele falou, não, eu estou te perguntando, se eu não for, o que você vai fazer? Ele falou assim, ó, vai demonstrar para mim que você me odeia. Você não comer na minha casa simboliza para mim que você me odeia. Então é melhor você ir. Ele falou, mas eu vou, só queria saber. Então a gente entende aqui, ó. Os fariseus entenderam, o povo de Israel entendeu essa passagem. Por quê? Eles sabem que se você é convidado, confirma que vai, chega na hora não vai, você está falando para o dono da festa que você odeia ele. Quem que era o dono da festa, irmão? É o rei. É Deus. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um rei. Então, quando Jesus contou essa parábola, eles entenderam que aqueles convidados, e aí na parábola que conta é a mesma, em Lucas 14, dá as desculpas que eles deram. Aqui não fala as desculpas, fala que cada um foi para o seu negócio. Mas em Lucas 14, ele fala certinho que um falou que comprou um campo. Aí tem que ver o campo, você compra o campo para depois ver? Que desculpa esfarrapada. O outro falou, eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que ir lá ver como eles estão. Mas você comprou antes de ver? Quem aqui compra um carro antes de olhar o carro? Não compra. Então foram desculpas assim, a gente não quer ir, a gente te odeia mesmo. Se a gente colocar agora na história, justamente o que aconteceu, a gente vai conseguir responder pelo menos 5 perguntas dessa parábola. A primeira, quem eram os primeiros convidados? Deus escolheu e montou e criou. A Bíblia fala, eu te formei, eu te criei, ó Israel, para eles levarem os oráculos de Deus, para eles ensinarem sobre Deus para o mundo. Então, os primeiros convidados eram os judeus, e eles entenderam muito bem isso. O povo de Israel, quando Jesus contou o reino dos céus é semelhante, ele estava falando justamente o que é. Deus convidou Israel, os judeus, para estarem ali, para entrarem nas bodas, para receberem o Messias. Mas quando o Messias chegou, quando chegou a hora, eles disseram, não vamos. Isso está na Bíblia. João 1:11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para um povo e esse povo não recebeu, não reconheceu Jesus, não reconheceu o noivo. Eles foram avisados que um Messias viria, eles foram avisados. Gente, no livro de Daniel, quando o anjo chega para ele e fala com ele a resposta da oração, ele quase que dá a data quando Jesus ia vir. 70 semanas, 62 semanas, 7 semanas da construção do templo, depois 62 semanas o ungido vai vir, o ungido vai ser morto. Estava exatamente na hora de Jesus vir. Eles conheciam as leis, eles conheciam os profetas, as profecias, mas eles não se atentaram que era a hora do noivo.
Então eles recusaram o convite. E Jesus, quando ele fala, alguns mataram e maltrataram os servos. A Bíblia muitas vezes narra, fala como os judeus mataram seus profetas. Tem uma parte que Jesus fala, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. A história da parábola é justamente a história do mundo. Quando os judeus, sem acusação, né, irmãos? Porque a Bíblia fala que o endurecimento do coração deles veio em parte, até que a plenitude do gentio seja concluída. Então a gente não está aqui para julgar o judeu, para falar, você matou Jesus. A gente está aqui para agradecer a Deus, porque eles negaram a Jesus. Isso abriu o caminho para a gente. Mas nós precisamos orar para que eles se rendam ao Messias esperado. Jesus já veio e eles ainda o esperam por Jesus. A gente precisa orar muito por eles, porque foi pelo endurecimento do coração deles que a gente pôde entrar. Mas vamos por parte. Então, os primeiros convidados eram o povo de Israel. E Jesus falou e eles entenderam muito bem a história. Eles rejeitaram, não eram dignos. Jesus falou, né, que o rei falou, o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Era só eles aceitarem o convite, era só ir. Mas eles não foram. Eles já sabiam tudo o que ia acontecer, mas eles não foram. Então a primeira pergunta está respondida. A gente vai indo por parte, porque a gente compreende a Bíblia. Não está nada aqui solto por acaso. Olha, colocar aqui. É proposital, é didático, é edificante. A segunda pergunta que a gente responde: quem eram os segundos convidados? Quem é esse povo bom e mau que o rei mandou que os seus servos fossem buscar em qualquer canto da cidade, em qualquer lugar? Em Romanos 9, 25 diz, vamos lá, Romanos 9, 25. Romanos 9, 25 diz assim: como dizem Oseias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós, graças a Deus, fazemos parte do segundo convite. Graças a Deus, o Senhor abriu as portas para nós. Graças a Deus, nós podemos chamar o Pai de Jesus de nosso Pai. Porque até então era o Pai dele. Mas quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. E ele começou a oração dizendo, Pai Nosso que estais no céu. O Senhor, com a sua infinita bondade, dividiu o Pai dele com pessoas más, que andavam nas encruzilhadas, que não eram dignas de nada. Nós estávamos já condenados, nós já estávamos fora. Mas o amor de Deus é tão grande que nos acolheu como filho. E a Bíblia diz que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmão. Gente, isso é tão precioso, porque a gente está tão acostumado a falar assim, que Deus é pai. Não, Deus é pai, Deus é mais. Deus é pai mesmo. Mas será que Ele seria nosso pai se não fosse por Jesus? Ele seria pai só dele. Ele continuaria sendo somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque esse era o povo escolhido.
Mas pelo endurecimento do coração deles, nós fomos enxertados na videira. Mas ainda existe uma cruz. Ainda existe algo que a gente vai ver aqui, a gente vai continuar entendendo essa situação. João 1,13 diz que nós somos filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos filhos pela vontade de Deus. Você é filho pela vontade de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção nesses segundos convidados, a regra de Deus, do rei da parábola foi: convida todo mundo. Bom, mal, convida todo mundo. Isso me traz uma aplicação muito importante. Muitas vezes nós, como crente que somos, como velhos de crente que somos, tantas vezes nós escolhemos, nós achamos que podemos julgar para quem nós devemos pregar. Quem merece ouvir? Quem merece que eu perca o meu tempo dedicando a palavra do Senhor? Essa aí já está perdida. Aquele ali, só Deus na causa, porque eu já tentei, não faço mais nada. O rei mandou chamar todos. Se o rei mandou chamar todos, nós não somos maiores que o rei para poder julgar quem que a gente chama para participar do casamento. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Nós precisamos pregar com as nossas vidas, muito mais do que com palavras, né? É aquela parte, pregue, pregue, pregue. Se preciso for, use palavras. Então a nossa vida tem que ser uma Bíblia. Nossa vida tem que ser uma pregação. Nós temos que dar testemunho. Porque a partir do momento em que a nossa vida prega, às vezes sem palavra, nós estamos chamando a todos, maus e bons. Porque a graça de Deus é isso. A graça de Deus não foi só para os bons aos olhos dos homens. Ah, aquele ali é bom, a graça alcançou ele. Então não seria graça. Você já seria bom. Mas a Bíblia diz que ninguém é bom. E todos carecemos da glória de Deus. Todos carecemos da misericórdia. E é pela misericórdia que a gente não é consumido. Porque se não fosse a misericórdia, já era. Então, que você pregue para os bons e maus aos seus olhos. O amor de Deus é sobre todos. Ele não faz acepção de pessoas. E nós não devemos fazer acepção de pessoas. Eu penso assim, que quanto pior, se a gente pudesse julgar quem é bom, quem é mau, quanto pior a pessoa fosse para nós, mais a gente tinha que falar de Deus para ela. Mas muitas vezes a gente se afasta, a gente acha assim, tem um versículo que as pessoas entendem de forma muito estranha, né? Que fala assim, não dê pérolas a porcos. Aí a pessoa fala assim, eu não vou ficar falando, não vou dar pérolas a porcos. Mas não tem nada a ver com isso. Não dê as suas pérolas, as suas experiências. O que você viveu com Deus, às vezes o outro não vai entender. Uma experiência sobrenatural, às vezes ele não vai entender. Mas o evangelho não é sua pérola. O evangelho é do reino. Então nós precisamos compartilhar o evangelho com todos. Até agora nós já entendemos que precisamos agradecer a Deus e orar pelos nossos irmãos judeus, porque eles endureceram o coração, mas o Senhor vai restaurar. Eles vão conhecer Jesus. A Bíblia diz, né, que eles vão ver as feridas da mão dele
E vão perguntar: o que é isso? E ele vai falar: são as feridas que eu me feri na casa dos meus amigos. E eles vão chorar e prantear como que pelo primogênito. Ou seja, reconhecendo Jesus como irmão mais velho. Isso vai acontecer. Nós precisamos orar por isso. A segunda coisa, nós precisamos pregar em tempo, fora de tempo, para qualquer pessoa, em qualquer momento, com a nossa vida, com palavra ou com atitude. É Jesus vivendo em nós. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então é a vida de Cristo que tem que brilhar. Glória a Deus. A terceira pergunta: o que são essas vestes nupciais que o rei chegou para aquele homem e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Como você entrou aqui sem as vestes? Que vestes são essas? Tantas vezes na Bíblia a gente vê que as vestes falam da condição do homem diante de Deus. Como o homem se apresenta diante de Deus é a veste que ele está vestindo. A gente não precisa ser revestido de Deus, revestido do poder. Então, as vestes é a justiça de Deus. Muitas vezes o homem quer mostrar para Deus uma justiça própria. Sabe quem fez isso? O primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. E a partir de lá, todos nós, até sermos alcançados pelo Senhor, quebrado, moído, igual a música, né? Querendo, faça um vaso novo. Até a gente chegar nessa fase de ser quebrado e refeito, nós tentamos dar desculpas para Deus numa justiça própria. Adão e Eva, quando eles perceberam que estavam nus, eles correram e tentaram pegar folha de figueira para poder cobrir a sua nudez numa justiça própria. Isso não era uma maneira apresentável para se apresentar perante o rei. Não eram vestes certas, corretas. Adão e Eva foram revestidos por Deus. Quando Deus sacrificou um animal e vestiu Adão e Eva de novo. Até fazendo uma simbologia com o sacrifício, né? Que seria o cordeiro. Mas, quando o ser humano se justifica perante Deus numa justiça própria, isso é imundície. A Bíblia fala que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia perante Deus. Então, quando aquele homem se apresentou com aquela roupa, até o rei chegar, ele achou que estava bem. Ele achou: eu estou bem vestido, eu sou bom. Aí, em outras palavras, né? O que isso quer dizer? Eu sou bom, eu não falo mal de ninguém. É isso que o mundo fala, né? Você conhece Jesus? Conheço. Você quer aceitar? Mas eu já tenho ele. Eu não falo mal de ninguém. Eu não bebo, eu não fumo. É assim que o mundo faz, né? Se justificando, se auto-justificando. Mas a justiça de Deus é que é santa, que é pura e verdadeira. Quando aquele convidado olhou para o rei e viu o estado real que ele estava, ele não pôde falar nada. Quando o ser humano, olha, Lucas 16:15 fala assim: mas Jesus lhes disse, falou com quem? Com os fariseus, com a humanidade, qualquer pessoa: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Tudo que o ser humano faz para se apresentar diante de Deus numa sabedoria própria, num conhecimento próprio, numa justificativa própria, Deus não aceita. Porque a justiça de Deus vem somente pelo Filho. O perdão vem somente pelo Filho. A limpeza vem somente pelo sangue de Jesus. Não
podemos nos apresentar perante Deus da nossa maneira, com o nosso jeito de viver. Não é assim. Quando a gente vê essas vestes e a gente entende que é a justiça de Deus, a gente entende que Deus espera algo de nós. Ele mandou chamar todo mundo. Todo mundo veio e estava adequado. Mas aquele homem não estava adequado. E aí o que faltou naquele homem? As obras de justiça de Deus. E quais são as obras de justiça de Deus? Quais são as boas obras? O Senhor espera de nós boas obras. Muitas pessoas, muitas outras religiões pensam que as boas obras salvam. A gente sabe que não são boas obras que salvam. Mas depois que você foi salvo, você precisa praticar boas obras. Você foi salvo para isso. Você foi salvo para as boas obras. E as boas obras nós podemos ter pelo menos em 3 partes. Boas obras no caráter pessoal. Você buscando a Deus. Isso é boa obra perante Deus. Você jejuando, você lendo a Bíblia, você orando, você louvando, falando salmos, você pregando, você vivendo o Evangelho, você tentando agradar a Deus. Boa obra no caráter pessoal. Precisamos ter boas obras no caráter social. A igreja, num contexto, bateu tanto nas boas obras que a igreja quase que não faz boa obra social hoje. Porque a gente não é salvo pela obra. Mas, irmão, se você já foi salvo, é para boa obra. Precisamos ter boas obras na sociedade. Precisamos ser relevantes na nossa sociedade. Precisamos dar aos pobres. Precisamos cuidar das viúvas. Precisamos abrir as portas para o estrangeiro. Precisamos visitar doentes, enfermos. Precisamos fazer obra social, porque nisso o mundo bate na igreja. Porque o mundo, apesar de estar entendendo a coisa errada, faz a coisa certa. E a igreja acha tanto que o mundo está errado, que acaba nem fazendo as boas obras na parte social. A igreja tem que ser tão relevante que se ela sair daquele lugar, a sociedade vai sentir falta dela. A gente precisa ser relevante para quando você mudar, a sua rua sentir falta, seu bairro sentir falta. Você era relevante naquele lugar. E a boa obra do caráter evangelístico, porque a boa obra social tem que ser para evangelizar. A gente precisa dar ao pobre para falar de Jesus para ele, para ser uma isca, para ser um meio pelo qual ele vai conhecer Deus. Não existe, gente. Não tem como ser um bom crente só vindo na igreja, sentando, ouvindo, lendo a Bíblia em casa e acabou a sua vida para você mesmo. Isso não é o que Deus espera de nós. Deus espera que a gente vista as vestes de justiça para se apresentar para Ele. No grande dia do banquete que nós queremos estar lá, precisamos vestir as roupas certas. Precisamos estar justificados diante de Deus, arrependidos dos nossos pecados. Precisamos ter uma vida de boas obras. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos nos empenhar mais. Nós não ficaremos lá como aquele homem não ficou. E ele foi levado para o inferno, porque a Bíblia fala que o rei falou: amarra o pé, amarra a mão e joga ele onde vai ter choro e ranger de dentes. Onde que tem choro e ranger de dentes? Ele não está falando só de uma festa. Ele não está falando só a reda. Não, foi o castigo eterno para aquele homem. Nós não queremos viver isso. Nós precisamos, irmãos, estar com as vestes corretas para se apresentar diante do rei. E o rei está voltando. O rei está chegando. O noivo, as bodas estão aí. O rei falou: está tudo preparado. Está tudo preparado.
Jesus disse que a última vez que ele ia ceiar foi aquele dia da última ceia, antes dele ser morto. E ele está esperando até hoje para ceiar com a gente. Ele disse que nunca mais ia beber do pão e do vinho enquanto não encontrasse com a gente no céu de novo. Era a última vez, até aquele dia. Com qual roupa nós vamos? Qual veste nós estaremos vestidos naquele dia? Porque é como aquele homem, ele pensou assim, ó, meu lugar está garantido. Já estou garantido, já aceitei o convite. Os outros não eram dignos porque negaram o convite. E ele pensou, aceitei, estou de boa, estou no banquete, legal. Mas ele não tinha lugar garantido. Eu ouso dizer que ninguém tem, mas eu não sei até que ponto eu falo isso, mas você precisa rever qual veste você está vestindo. Para quando chegar naquele grande dia, você não ficar mudo. Porque a Bíblia disse que quando Deus perguntou, o homem ficou mudo. E isso não está ali por acaso, gente. Os judeus, os fariseus, eles conhecem a Torá, a Bíblia, os profetas, eles conhecem tudo. E em Provérbios 4:7 está escrito: a sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta, ele não abre a sua boca. Ele era tão tolo e tão sábio aos seus próprios olhos, ele achou que ele estava tão pronto, que na hora dele responder, ele não abriu a boca dele. Não conseguiu falar nada, não tem desculpa perante Deus. Não tem palavra para aquele que vai ser condenado. Ele não tem como falar nada, porque quando ele olhar para Deus, a santidade dele, e olhar para si, ele vai ver que ele está imundo e vai falar o quê? Jesus fez tudo necessário para a gente estar ali naquele dia. Tudo que precisava ser feito para a gente poder entrar naquele banquete, Jesus fez. Tudo. Morreu, ressuscitou, nos deu as vestes limpas, deu a vida eterna, nos convidou para o casamento. Somos a noiva, por sinal. Mas a gente precisa saber com qual roupa a gente vai se apresentar perante Deus. E a última pergunta é: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como assim? Muitos são chamados, mas não querem abrir mão de suas vidas, vontades, seus conceitos, suas justiças, seus desejos, seus negócios, sua família. Então rejeitam a mensagem do Evangelho. Qual desculpa? Às vezes a gente só pensa assim, é mesmo, o mundo rejeita mesmo, mas a gente já foi mundo, e a gente já foi condenado, e a gente já estava morto um dia. Mas muitas vezes a gente fica dando desculpa para Deus. Porque hoje eu não posso, porque hoje eu não sei, porque eu não me preparei, porque eu não tenho o instrumento certo, porque eu não tenho a ferramenta certa, porque eu não sei falar, porque eu não sei pregar, porque eu não sei aquilo. Como se dependesse de você, como se você fosse o centro das atenções. Deus não quer isso. Deus quer que você esteja disponível para Ele. E Ele vai falar através de você. Ele vai te dar a ferramenta, Ele vai te dar o recurso. Mas fala sim para Deus. Fala sim para o chamado. Poucos são escolhidos. São os que dentro de uma sociedade imunda, longe de Deus, esse reconhece a sua própria sujeira, responde ao chamado de Deus para uma nova vida, novas vestes, novo começo e um novo fim. O que o Senhor tem para nós é muito maior do que sonhamos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos
ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Nós temos um fim glorioso com Deus. Pela graça de Deus, pela morte de Jesus e pela ressurreição dele, nós vamos viver de novo. Nós vamos ressuscitar, irmãos. Nós vamos ter um corpo glorificado. Nós vamos viver as bodas do Cordeiro. Nós estaremos lá com ele por causa dele. Você tem chance hoje, eu tenho chance hoje de falar: Senhor, por favor, se eu estou com a veste errada, se eu estou com o olhar trocado, se eu estou nublado, se eu não estou vendo exatamente o que o Senhor tem para mim, por favor, me fala, mas eu quero chegar naquele dia e estar de pé diante do Cordeiro de Deus. Crucificado com Cristo e glorificado com Cristo. 1 Pedro 1,17. Nós vamos encerrar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu já falei que eu não sei terminar o culto, se o pastor quiser já chegando, mas nós vamos ler esse versículo e nós vamos orar. E você vai colocar seu coração diante de Deus. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Você está dizendo sim para o chamado de Deus, para o convite para a festa. Você está dizendo sim. 1 Pedro 1,17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. Gente, quer versículo mais forte que esse? Se você chama de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, então, se você chama ele de Pai, é melhor que você proceda com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena. Eu sei que nós estamos aqui de passagem, mas nós não vamos perder a viagem. Não vamos perder a viagem. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Não é pela nossa força, não é pela nossa justiça, mas é pela força do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi enviado para habitar dentro de nós, para nos capacitar a nos apresentar diante de Deus com vestes corretas. Queria que você fechasse os seus olhos e você, com você mesmo, com Deus, você vai orar, entregar o seu coração diante de Deus, colocar a sua vida diante de Deus. Só você sabe e Deus, só Deus e você sabem o caminho que você está percorrendo, a forma que você está vivendo. Você sabe e Deus sabe. Apresenta o seu coração diante de Deus, porque Ele julga imparcialmente as obras de cada um. E eu tenho uma boa notícia: Ele é misericordioso, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus de amor. Ele sara, Ele cura, Ele perdoa, Ele transforma, irmão. Ele te fortalece, Ele te capacita. Ele não te joga fora, Ele não vai te jogar fora enquanto você se arrepende diante dEle. Você pode orar: Senhor, é com muita humildade, Senhor,